Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Entre Polos, eu sou o Guilherme Códia e tô aqui mais uma vez no canal 579 da IPTV Banda KU para vocês, trazendo informação, trazendo pessoas interessantes, aventura, mas sempre novidade. Eu tô aqui com um cara que é um grande amigo, que já fez algumas coisas, algumas pequenas navegadas, alguns registros, afinal de contas, é um grande documentarista de natureza, tem uma história aí em várias searas de aventura. Hoje a gente vai falar sobre uma delas. É o Alexandre Sotti, ou Ale, gatinho da Camila Sotti. Brincadeira, porque a namorada dele tá aqui no estúdio e a gente é quinta série mesmo. Então não tem problema. Ale, seja muito bem-vindo. Entre Polos, o novo programa da IPTV aqui no 579 Banda KU. E eu tenho muito prazer em recebê-lo, você um dos primeiros convidados desse programa. Seja muito bem-vindo. Pô, Gui, obrigado. Chamo de Gui porque é amigo mesmo, né? E é um prazer estar aqui, uma honra. Conta pro pessoal, já que é uma honra, conta pro pessoal, quem é o Ale Sotti? Eu falei, o Ale Sotti é um explorador, é um documentarista de natureza, é só um maluco que fica se enfiando, como a gente vai ver aqui, em cavernas que tem um risco de morte, né? Não é um risco de vida enorme. Conta pro pessoal quem é o Ale Sotti. Cara, o Ale é, acho que esse eterno apaixonado pela natureza de uma forma geral, né? Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, como eu tive desde pequeno, né? De crescer no interior, de estar rodeado por natureza o tempo todo, você começa a entender o quanto isso é precioso. E eu acho que no meu trabalho, principalmente, eu tive essa grande sorte de poder unir o útil ao agradável, literalmente, porque eu nada mais faço do que viajar pelo mundo tirando foto. E com alguém te pagando. Exatamente. Acho que a gente pode encerrar o programa aqui. Obrigado pela participação do Ale Sotti. Não tem mais nada a dizer. Tem um monte de gente passando raiva em casa. O cara fala um negócio desse, né? Não precisa fazer mais nada. Eu até já coloquei uma foto ali pra gente começar a falar, mas antes da gente falar sobre muito mergulho, do mote aqui, o motivo desse programa, e a gente tem material para falar com o Ale em vários programas, é o mergulho de caverna, essa coisa de explorar, literalmente explorar, porque explorar não é só você ir lá e fazer. Explorar, no caso dele e da equipe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é você lá explorar no sentido estrito da palavra, é você descobrir, é você literalmente explorar porque aquilo não era conhecido. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Só que antes de a gente entrar e falar sobre essas brincadeiras de caverna, perigosas ou não, e você contar essas novidades, fala um pouquinho sobre a experiência que você teve registrando e documentando, que virou o filme documentário que eu tive o prazer de colaborar de uma forma muito pequena e indireta, que é o Rota Polar do Beto Pandiani, o filme que tá aí passando, tá rodando em vários lugares, sensacional. Beto, eu sou super seu fã, você é meu herói. E você teve no Ártico, registrando a passagem dele, do Igor Belli, a passagem noroeste, era o Pinguim. Como é que era o nome? No Iglu. Iglu. Não tem, porque não tem pinguim no Ártico, então tinha que ser outro. Conta o pessoal um pouquinho essa aventura aí. Essa foi a última, na verdade, né? No verão norte-americano do ano passado. O Betão, para quem conhece, sabe que o cara não é brincadeira, né? Ele não Google, inventa, Beto Pandiani. Ele não inventa nada que seja fácil. Nada. E trabalhou muitos anos em cima dessa expedição. Uma expedição dura, porque eles fazem nesses veleiros, nesses catamarãs que não tem motor, né? E numa das condições mais difíceis, né? Que é você ter que literalmente esperar a mãe natureza fazer algo que nem sempre ela está querendo fazer, porque a gente sabe que é sazonal o gelo abrir ou não abrir nessa região, mesmo no verão. Então, cara, foram 3 meses de expedição, a qual nós da equipe de produção ficamos 2. E tivemos que voltar, na verdade, já planejado em voltar, porque a gente forneceu para eles todos os equipamentos e deu toda a direção, né, de gravação, porque de um determinado momento para frente, a gente não conseguia acompanhar eles nem via aérea. Ou ficaria muito caro, porque a gente teria que inventar rotas, né, teriam que pousar em lugares que nem geralmente não se pousa.
ou correr o risco de não encontrar eles, porque eles também não sabiam se eu conseguir chegar, né? E completar. A dúvida foi constante. Para quem puder assistir o documentário vai ver que não teve planejamento nenhum planejamento, não teve direção nenhuma em termos de suspense. Foi o suspense real que a natureza deu. Só situa para o pessoal entender, então, qual foi onde se passou isso, a pessoa entender onde se passou. Isso, a passagem noroeste, ela é clássica, né, mente falando. Muitos exploradores buscaram essa passagem sem sucesso. Sem sucesso lá no começo, inclusive tem naufrágios, né, ao longo dessa trajetória toda. Originalmente sempre vindo da Groenlândia para o Pacífico, né, via Mar do Norte. E o Beto fez no sentido contrário, por diversos motivos, mas um deles, inclusive está sendo muito bem contado a história, foi que a gente não, por causa da guerra da Ucrânia, a gente não teve sucesso em levar o iglu para o ponto original de partida, que seria Nome, né, que seria já um pouco antes do Estreito de Bering, para já fazer o Estreito de Bering na largada, né? Tá. A gente não conseguiu sair do Alasca, a gente acabou saindo da fronteira do Alasca com o Canadá, ou seja, o mais próximo do Alasca que a gente conseguiu chegar levando o barco por estrada. Tá. Então foi dali que partiu e 3 meses depois eles chegaram no Atlântico, lá em cima, na ilha de Baffin, onde acabou a expedição. Foi mais ou menos isso. Não, sensacional. Vocês vão assistir o documentário, já está rodando aí em aparições ou apresentações especiais e logo vai estar disponível para todos. Bom, Lê, vamos falar um pouquinho do que a gente veio falar hoje aqui. Bora. Exploração, descoberta, mergulhos em caverna. Para começar, explica para o pessoal o que é o mergulho em caverna e por que alguém faz o mergulho em caverna. Basicamente esse que está na nossa tela. E eu vou passando algumas imagens enquanto você fala. Sem dúvida. Gui, eu acho que a minha história no mergulho em caverna já conta mais ou menos, eu acho que o porquê que as pessoas fazem isso, né? Eu acho que eu sempre gravei e fotografei na natureza. A caverna faz parte de muitas da minha história na aventura, de uma forma geral. Só que a caverna, para a maioria das pessoas que já conhecem caverna, que já não são muitas, né? Mas a maioria das pessoas que conhecem caverna sabe que a caverna tem um limite. E o limite da caverna é a água. Quando você chega com o seu capacete e a sua lanterninha de cabeça, e você sai que nem uma minhoca dentro de uma caverna, mesmo que ela já seja conhecida, você vai parar e voltar a partir do momento que você encontra água. E o que acontece é que para os exploradores, né, ou para as pessoas que gostariam de ir além, isso passou a não ser um limite quando eles resolveram trazer a tecnologia do scuba, do mergulho, mergulho scuba, para dentro da atividade de exploração de caverna. E, cara, a história disso é incrível. Eu nem sou especialista, mas já assisti alguns documentários sobre. E era bizarro, porque literalmente as pessoas não tinham noção do que eles estavam fazendo, mas eles queriam passar essa barreira. Como todo bom explorador, né? Eles queriam chegar no limite do limite. Então, cara, é uma coisa doida, porque desde roupas inteiras que eram bombeadas à mão, o ar para dentro da roupa, e elas tinham sapatos com peso, se não me engano, chumbo ou pedra, na época, para o cara poder continuar andando. Sim. Olha que louco, né? Uma coisa que vestia uma sandália de chumbo. Exatamente. E hoje todo o mergulhador de caverna sabe que a última coisa que você quer é mexer no fundo, encostar no fundo, chega nem perto do fundo. Siltar a água inteira. E era o que acontecia lá atrás. Eles só queriam passar por aquele poço d'água e na esperança de encontrar mais caverna seca e continuar a exploração. Então foi uma loucura desde o início. A gente sabe que, obviamente, ali você está não só restrito à luz, como na maioria das cavernas você está, mas daí você tem a problemática de não estar
mas respirando o ar no nosso entorno. O que tornou o esporte ou a exploração de caverna subterrânea sim, um dos esportes mais perigosos que tem. Obviamente que hoje, tecnologia... Mesmo assim. Né, mas não dá para vacilar, com certeza não dá. Eu acho mais perigoso o paraquedismo. Por exemplo, eu fui paraquedista há 8 anos e eu não faria um mergulho de caverna. Eu sou paraquedista franco. também. Azar o seu. Conta pro pessoal. Essas imagens são todas do Alê. Ele passou essas imagens pra gente montar essa nossa apresentação e nosso bate-papo. Contextualiza um pouco o pessoal aonde o que vocês estavam fazendo ou prestes a fazer, e depois eu já vou continuando com isso. Porque não dá para deixar só essas imagens aqui, elas têm que ser explicadas. Então, elas são fantásticas, mas elas precisam ser explicadas. Com certeza. Bom, se a gente fala de mergulho em caverna, no Brasil existe um polo, né, que é Bonito. Bonito é famoso pelas cavernas secas também, mas o mergulho em caverna em Bonito já foi muito explorado, né? E, inclusive, as primeiras turmas de mergulhadores de cavernas formadas no Brasil saiu de lá, né? E aqui a gente está no Abismo Anhumas. Vou até pegar uma outra foto aqui. Aqui explica bem porque é um abismo, né? Exatamente. E não é um abismo qualquer, porque é um rapel de 70 metros para você conseguir entrar e chegar no espelho d'água. E hoje é um passeio turístico bem famoso, né? E inclusive um dos poucos raros do mundo que você tem toda essa estrutura de aventura para chegar nesse ponto, né? É bem organizado lá, né, para isso. Super organizado. Hoje não é mais feito como rapel e ascensão, eles já têm um guincho que sobe e desce a pessoa já automático. Antigamente a gente tinha que realmente descer o rapel e depois fazer a ascensão de 70 metros, o que não é para qualquer um, e ainda mais carregando equipamento e todas aquelas coisas, limitava bastante o acesso. Hoje já fica um pouco mais fácil. Eu não gostei dessa foto sua, porque eu vi que você deixou um pouquinho de água na lente aqui. Eu ainda estou aprendendo. Entendeu? Então o pessoal não liga não, tá? O menino tá aprendendo. Mas o que acontece, cara, é que o Anhumas ele tem uma característica muito interessante, que é você poder fazer um mergulho como um mergulho em caverna, porque é numa caverna, só que sem o maior perigo ou a maior restrição de um mergulho em caverna, que é não ter teto. Como você está dentro de um lago, você pode sair a qualquer momento, o que faz com que aquele mergulho possa ser feito por qualquer open water. Então, se você é open water, aliás, eles têm até batismo lá. Se você está começando a mergulhar e você quer fazer um mergulho no Abismo Anhumas e ter a sensação de estar mergulhando como qualquer outra caverna, você pode, porque você tem teto, você pode abrir. É isso. Aí já está no México. Então eu vou até fazer um comentário, que eu comentei para você que eu não faço mergulho em caverna. Eu não faço. Mas como eu sabia que você tinha trazido as imagens, assim, eu fiz 4 mergulhos. Inclusive eu já vi que tem lugares que você trouxe imagens que eu fui. E assim, eu fiz mergulho de 45 minutos, guia, né? Porque um para um. Eu tenho uma experiência de mergulho, tenho muitos mergulhos mais. Então, se você fica tranquilo, você vai apreciando tanto as estruturas e as belezas que você meio que esquece, pensando sempre por aquela sensação, cadê a saída? Ou claustrofobia, aquela coisa. É aberto, não tem aquelas passagens difíceis, é todo cabeado, claro, né? E é o recreacional. O pessoal vai com guia. Eu não tenho curso de caverna, nunca fiz nenhum tipo de curso de caverna. 1 para 1, né? Cara, eu amei. Eu falei aqui brincando, porque eu não faria o que você os seus colegas fazem, que é a exploração, aquelas passagens complicadas, porque se você parar para pensar, realmente você se sente num outro mundo. É lindo, a gente tá vendo pelas suas imagens que é lindo. Então só queria deixar claro assim, eu meio que menti, eu fiz sim, mas é esse aí para dummies, tá? Eu não diria dummies, mas o próprio curso de caverna, ele tem 2 etapas. Ele tem o Intro to Cave, que é justamente feito para isso, onde você tem acesso às partes, entre aspas, fáceis da caverna, onde você não tem passagem por restrições nenhuma e você pode explorar aquele espaço com um mínimo de treinamento.
E que foi exatamente o curso que eu fiz para ir para o México, porque o México a gente ia mergulhar em cenotes, e cenotes não são considerados por isso que eu fiz. full cave. Isso. Você pode fazer mesmo com um advanced ou uma coisa assim. E depois você tem a segunda etapa, que é onde leva para a exploração, que é saber se virar em qualquer situação. E aí o treino de full cave já te leva para situações de estresse muito maiores. Para você ter uma ideia, no treinamento, no curso, dentro da caverna, a, sei lá, 30 minutos, 40 minutos lá para dentro, num determinado momento o instrutor tira a sua lanterna, tira a sua máscara, não satisfeito, ele venda o seu olho e ele te gira e fala, você agora acha o cabo no tato e você tem que sair da caverna assim. Por quê? Porque é justamente a área de maior perigo, que é quando você, de repente, perdeu a sua luz e você teve um alagamento de máscara. Uau, hein? Então você tem que saber se virar, tem que saber sair dali. E claro, se você não está explorando, é um pouco mais fácil, porque você tem que achar um cabo, que alguém já colocou ali, o cabo é marcado por setas. A hora que você encostar nessa seta no tato, você sabe para que lado ela está apontando, você sabe para onde fica a saída. Agora, a exploração de caverna é uma coisa totalmente além disso. Vamos falar um pouquinho disso. A gente fala disso mais para frente. Esse aí, qual é o mergulho? Cara, esse, se eu não me engano, é o Car Wash. É um dos cenotes mais icônicos, porque ele tem... o que a gente consegue ver nesses raios, né, onde a luz consegue atingir o que parece o fundo, na verdade não é o fundo, é o haloclina. É o haloclina. Ou seja, a água haloclina é como se fosse uma neblina, literalmente, tá? Que forma uma nuvem ali embaixo. Justamente. Tem uma outra imagem que a gente vai mostrar bem isso, que é naquela... É no outro, que é da moça que no tem... Hells Bell. No qual? É um outro cenote que eu fui também, que tem o ácido, a haloclina do ácido. Ah, isso, é o Angelita. Angelita. Isso. Aquele é famoso que parece um rio embaixo isso, d'água. É bem isso. Mas esse salão, cara, ele deve ter, aí vou chutar, sei lá, uns... Olha que imagem incrível, gente. É sensacional, quadrados. Né? Sensacional. E ele vai embora. A gente desceu até 40 e poucos metros, e antes de chegar no haloclina, ainda tinha coisa lá para baixo. O México é um lugar muito especial, né? Em termos de beleza, de mergulho em caverna, se não dos melhores do mundo. Do mundo, e você Até por causa da variedade, né? Ainda estão descobrindo coisa lá. Da variedade e tem uma curiosidade, né? Por que a região da península de Yucatán tem essas formações? Eu sei. Então conta pra gente. Não, pode falar. tem a ver com um objeto interestelar. Exatamente. Há 66 milhões de anos atrás, o impacto do cometa que causou a extinção dos dinossauros foi exatamente naquela região. O que fez com que a Terra fervesse, né, e formassem essas bolhas que acabou formando essas cavernas todas nessa região. Exatamente. E os cenotes nada mais são do que essas cavernas que, num determinado momento, a estrutura da superfície colapsa e abre ali acesso a essas grandes bolhas, né? E o que é mais louco, que é o porquê que tem o haloclina, é que, por ser costa, ainda tem a inserção de água salgada por baixo. Isso. E a água da chuva de milhares e milhares, milhões de anos, acabou formando esses bolsões de água doce, e como elas não se misturam, você encontra essas nuvens, né, embaixo dela. É hora de falar dos nossos apoiadores. Nós temos como apoiador... Estou até aqui com a camisa da Odisseia Clube. A Odisseia ou Odyssey, não importa como você chame, Odyssey, como está escrito aqui, .com.br, uma plataforma de aluguel, compra e venda de embarcações. Você também pode baixar o aplicativo no Android ou na plataforma iOS, consultar onde vai ser a sua próxima viagem. E claro, se você tem uma embarcação, pode colocar ela para trabalhar para você, alugando via plataforma segura, multilíngua e multimoeda. Multilíngua e multimoeda, já quase esqueci. Então, Odyssey para sua embarcação e para suas próximas férias. E claro, temos também o apoio da Mega Surf. A Mega Surf é a saída. Se você está cansado do seu plano de celular comum, se você está cansado de gastar muito, se está cansado de não ser atendido como você gostaria de ser atendido, tá aqui.
a solução é o Mega Surf, com planos a partir de R$30, com atendimento, sim, automatizado, porém organizado, atendido por pessoas de verdade. Facilita a sua vida, mas não perde a pessoalidade. Então, se você tem a vontade de migrar, a vontade de ser melhor atendido, um plano de celular pronto para você é o Mega Surf. Você tem também a opção do chip eletrônico, o eSIM, que serve tanto para os iPhones como para os aparelhos Android. Então, não perca essa oportunidade, planos a partir de R$30, faça sua mudança hoje mesmo. Basta você consultar e eu vou dar para vocês o site agora mesmo aqui. Mega Surf, a conexão que importa. Então, Ale, voltando da mensagem dos nossos apoiadores, importante, falamos agora, Angelita. Angelita. Angelita é um outro cenote lá no México, eu tive a oportunidade de mergulhar lá. Conta um pouquinho, o que a gente está vendo aqui? Porque aqui não é água do mar. A Angelita, ela tem essa característica de parecer que tem um rio passando dentro d'água. Ou seja, você desce mais de 30 metros, que já é um mergulho técnico. É um poço, né? E você lá embaixo encontra o que parece ser um rio, mas na verdade é essa água esfumaçada, né? Esse gás que fica de novo no haloclina ali na divisão entre a água que tem mais bactéria, né? Que forma inclusive todo esse gás, e por causa do material do sedimento de anos e anos caindo ali dentro, ela ainda forma essa ilha no meio de toda é muito louco esse mergulho. Base. Então, o que acontece com o Angelita é que você desce 30 metros para ver uma ilha e você ainda pode descer mais, entrando. Mais, todo mundo acho que faz essa imagem. Eu tenho uma imagem que assim, eu desci ali vou chamar, tá? Nesse nevoeiro, nessa fumaça. Cara, eu saio assim, aquela cena Star Wars, sabe? É assim mesmo. Sensacional, você subindo assim, tal, iluminado, cara, é um mergulho muito louco. Agora, fora o que vocês fazem normalmente, o que vocês encontram dentro dessas cavernas? Olha aí, essa imagem diz o que pra gente? Então, esse é talvez um dos motivos de eu ter essa vontade de também acompanhar os exploradores, né? Porque, cara, eu não me considero explorador de caverna. Eu mal me considero mergulhador de caverna porque fiz bastante mergulho já, mas não estou ali nem perto de quem realmente mergulha a caverna sempre. Mas acompanhar esses caras e ver essas descobertas, né? Você ter acesso e poder registrar, que é o meu papel, né? Fazer o registro dessas descobertas, é uma das coisas que faz com que eu queira ser um mergulhador de caverna, né? Que a exploração por si só já é incrível. Aquilo que você falou, de poder estar pela primeira vez num lugar que você tem certeza que, pelo menos nesse plano que a gente conhece, ninguém teve antes, né? E o que acontece é que, além de você poder estar nesses lugares, você vai trazer para a ciência e para quem não, né, que a maioria das pessoas não tem acesso àquele para a turma toda aqui, né? Você traz as informações que a gente consegue colher, que essa turma, especialistas, né, conseguem colher lá embaixo. Fósseis são uma delas, né? Achar passagens diferentes, passagens que ninguém esperava que poderiam ter é outra. Você às vezes consegue conectar cavernas que eram separadas na parte seca, debaixo d'água. E assim como aqui em Bonito, né, é um fóssil de um tamanduá famoso, inclusive ele está no Anhumas, ou seja, se você consegue visitar, mesmo não sendo um cave diver, você consegue fazer um mergulho para visitar esse fóssil específico. Mas em Bonito, assim, a região como um todo tem de tigre, dente de sabre, mamute, mesmo? Um monte de coisa. Você já chegou a encontrar, a ver? Eu ainda não cheguei nesses pontos, porque para esses mergulhos você precisa dessas autorizações específicas. Burocracia. Burocracia, obviamente que por um cuidado, que é totalmente compreensível.
Mas também para você preservar o ambiente como um todo, porque eles estão aí há milhares de anos e são sensíveis, né? Claro. Ao mexer da água, ao pH da água, tem diversas coisas que Verdade. podem danificar essas estruturas. Então, Falando em estruturas. quando a gente mergulha nesses lugares, a gente tem que ser muito cuidadoso. Não, imagina isso. A formação, o tempo que levou para formar isso. Então, o Ayumas, mais uma vez, eu sou fã do Ayumas, eu falo dele desde sempre, porque é isso, é fácil das pessoas poderem visitar, e se você nem quiser mergulhar, você pode descer ali onde a gente mostrou que tem o rapel e ver, porque a água é tão clara que você Eu tô consegue vendo, tá rasinho ver. ali, ó. E tá rasinho, quer dizer, parece raso. Mais ou menos 15 metros aqui, 12. Essa água metros. parece raso. Só que ela é tão clara que mesmo de fora da água você consegue ver os cones, né? E o Ayumas é famoso por esses cones. Por quê? Porque para você fazer 1 centímetro de camada desse Isso é cone, interessante. demora, tá escrito lá inclusive, não sei quantos 1000 anos. Centímetros. Tem cone, Será? Tem cone aí dentro que tem 19 metros. É o maior cone do mundo. Você tem noção do que são 19 metros de uma forma... Sabe como é que forma esses cones? Você tem o que é popularmente chamado de poeira, né? do que cai da caverna, e elas, na superfície da água, elas vão se juntando e formam jangadinhas, que eles chamam, né? Eles são como se fossem moedas dessa poeira e elas ficam flutuando. Quando a gota da estalactite cai e bate nessa estrutura, nessa moedinha, ela né, perde a flutuabilidade e ela afunda, e ela desce como uma folhinha de papel e posa no fundo. E durante milhares e milhares de anos isso vai acontecendo numa água que é difícil não se acreditar, mexe. né? É difícil E acreditar. é isso que faz, quando a gente começa a entender essas formações, é isso que faz mergulhos que Olha muitas isso. vezes só parecem lugares de outro mundo, a você começar a entender essa história, e aí você fica Tá ainda louco. mais apaixonado pelo lugar, né? Acredito. É incrível. Acredito. E aí também, perto do salão de cones ali do Ayumas, e aí na brincadeira da fotografia de caverna, que é a mesma coisa que a gente faz na fotografia de caverna seca, que é você ter que brincar com a luz, ou seja, a gente tem que levar muita luz para conseguir iluminar um ambiente. Você imagina que você está ali dentro e você tem zero visibilidade de tudo. Então, e se eu tiver só com a minha lanterna, ou só com o meu flash, eu tenho aquela visão chapada que não demonstra, que não demonstra a profundidade daquele todo. Então, o que a gente faz na fotografia de caverna? Leva um monte de luz. Leva um monte de luz e a gente não usa a luz principal, que é uma dica, né? É um spoiler alert. Opa, lá. Porque se você prestar atenção, aqui a gente tem reflexo das luzes que eles estão carregando, mas não tem uma luz que está saindo daqui, desse primeiro plano da câmera. O que faz com que a gente não tenha aquela sensação de imagem chapada, que quando a gente está fora é fácil porque tem luz o resto da imagem, mas dentro da caverna isso não acontece. Então se eu tenho uma imagem chapada, como um flash em cima da câmera, ela vai pegar só aquela, e você não vai entender o que tem, ou não entende nem a profundidade daquele ambiente. Pra caramba. Técnica, você deu uma dica de técnica. Exatamente. Agora aqui, por exemplo, que na Chapada Diamantina, né, o Poço Azul é diferente, porque assim como em Ayumas, existe uma inserção de luz natural, né, que é aquele facho de luz azul que a gente está vendo lá atrás. Aí fica muito mais fácil fotografar também, porque você já tem um ambiente iluminado naturalmente. Aqui, aí também uma passagem ali do sistema da Pratinha, onde a gente consegue, né, mostrar um pouco mais Fala só desculpa, eu tô vendo que ele tá usando um Rebreather. Isso. Rebreather, pessoal, é esse equipamento. Ele tá vendo que ele tá saindo ali literalmente um tubo, que parece um tubo de escape do caminhão ali, saindo da cabeça do cara ali, indo ali pra trás. Então, tá aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, o laser pointer aqui, ó. Esse tubo aqui, ó. Vindo para um filtro, etc. Explica pro pessoal rapidinho, porque isso aqui é diferente. Ele te dá muita autonomia para mergulhar, então tem uma segurança, e ele não faz bolhas. Então não vai bater bolha ali, não vai cair sedimento, não vai afetar em nada, não vai alterar pH, não vai inserir ar e, claro, o oxigênio junto no ambiente. Conta pro pessoal rapidinho o que é o Rebreather, que é, na verdade, um respirador, fazendo uma tradução bem ao pé da letra. É exatamente isso. Ele é uma tecnologia
que transforma... Desculpa, é você ou você está fazendo a foto? Não, eu fiz a foto. Eu não sei exatamente quem está nessa foto aí. Bem. Mas o Rebreather faz isso. Ele pega o gás que a gente expele, ou seja, que é onde é a maior concentração de CO2, traz por uma tubulação até um filtro. Esse filtro tem uma tecnologia espacial lá, onde ele faz a inserção de um pouco de... soda cáustica. Oxigênio direto nessa mistura. E você respira aquele mesmo ar. A soda cáustica entra onde? Ela fica, né? Como assim entra onde? Onde ela entra no sistema? Porque eu falei soda cáustica, o pessoal fala, como assim soda cáustica? Exatamente nesse filtro aí. Nesse filtro que a gente está vendo, que é onde o gás se encontra pela primeira vez, né? Ou seja, a gente expirou, ele vai direto para esse sistema de filtragem, passa por um computador que tem uma leitura da porcentagem. Aí diz quanto oxigênio ele precisa colocar ali para voltar. Um pouquinho e volta. Para nós, do lado de cá, eu não sou mergulhador Rebreather ainda, mas estou na fase de fazer o curso. Você não é? Ainda não. Quem chamou ele para conversar mesmo? mas o Rebreather, para nós, geradores de imagem, inclusive no mar, para a vida marinha, né? Você faz muita imagem de vida marinha. Você chega muito mais próximo à vida marinha, porque você não fica soltando bolha e chamando a atenção e fazendo barulho. Agora, para o sistema de caverna em si, inclusive para as imagens de caverna, faz com que você tenha essa sensação de que você está num outro planeta flutuando, como se fosse um astronauta. Literalmente. Literalmente. Né? E fica, para a gente é incrível. Aqui já é um sistema tradicional. Não é Rebreather. Aí já né? Isso aí já é um side, né? Duas garrafas S80. O que está acontecendo aí? Tô vendo que tá bagunçado. A gente escolheu essa imagem, cara, para mostrar não é a primeira exploração, mas é a segunda passagem por uma exploração que a gente fez recentemente, que foi gravado um documentário. Que conecta duas cavernas na Chapada Diamantina. E eu trago essa imagem até para mostrar que nem tudo é lindo e maravilhoso lá embaixo. Exatamente. Né? A gente obviamente seleciona e sempre mostra as imagens mais bonitas das águas super claras e daquele azul absurdo, mas tem muita passagem onde a visibilidade é ruim, principalmente quando você está explorando, ou quando você tem que passar por um conduto que realmente tem muito sedimento. Nesse caso aqui, não só o sedimento, mas a água em si é dessa cor, cara. A água não tem Photoshop aqui, a água é verde. Você fica maluco, porque você acha que você está numa sopa. E você vê que eu não consigo ver fundo, por mais que tenha muita gente levando luz. As paredes são escuras. Até se levantou aqui um sedimento. Mas é uma passagem que a gente está fazendo não tanto para mostrar a beleza do local, mas sim o momento histórico que é você... Literalmente a exploração. Encontrar uma passagem. Vou mostrar para o pessoal aqui, quem não está vendo na imagem, ó, aqui no pontinho vermelho. Linha da vida. Eu estou passando aqui a chamada linha da vida, porque como o Ale colocou, não é a primeira vez, mas assim, eles passaram a primeira vez, literalmente soltaram a linha, que é a linha guia, a linha da vida. E aí depois estão fazendo essa nova exploração aqui já com uma linha recente. Isso, e já com a gente filmando e fazendo toda essa parte de documentação. Não que você não possa filmar enquanto você está explorando. Mas o foco tem que ser bastante... Exatamente, porque isso inclusive é uma coisa que eu prezo muito, né, Gui? A gente não pode brincar com a natureza de uma forma geral. Ali você erra uma vez só. Exatamente. Então, quando a gente está prestes a entrar, mesmo para gravar, mesmo sabendo que você tem tempo, que você tem pauta, que você tem... Cara, a gente tem que parar, pelo menos eu e muitos mergulhadores que eu conheço, param tudo, aqueles 5, 10 minutos antes, você faz uma concentração, você passa o mapa que você já viu do lado de fora algumas vezes na sua mente, para você estar preparado para o que não deve acontecer, mas pode acontecer. Perfeito. Em qualquer esporte. Mas nesse especificamente, assim como no paraquedismo, vai acontecer uma vez só. Né? E aproveito para fazer mais um aviso, dar mais um recado dos nossos apoiadores. E agora eu começo
Vou trocar, dessa vez eu começo com o Mega Surf. O Mega Surf, que é o plano, é o chip de celular, o seu novo plano de celular. Então, se você está cansado de ser mal atendido, de aquele atendimento eletrônico que não funciona direito, gastar demais, então o Mega Surf é a sua nova opção, com planos a partir de R$30, com atendimento personalizado. Sim, automatizado, claro, porque tudo muito bem organizado, mas atendimento pessoal. Você pode fazer a troca do seu chip imediatamente. E também tem a opção de escolher o seu chip eletrônico, seja para o Android, seja para o seu iPhone, não importa. O Mega Surf, através do site que vocês estão vendo aqui embaixo, megasurfcelular.com.br, é a opção para você fazer a sua mudança no seu plano mais econômico e com o atendimento que você merece. E claro, a Odyssey, a plataforma odyssey.com.br, a plataforma de aluguel, compra e venda de embarcações. Se você quer um passeio, quer alugar uma embarcação ou quer colocar a sua embarcação para vender ou para alugar, odyssey.com.br ou pelos aplicativos iOS e Android. São os nossos apoiadores, com muito orgulho, aqui no Entre Polos. Voltamos a ler e eu escolhi essa imagem, depois é da mensagem dos nossos apoiadores, porque essa é uma das... Eu sei que as outras imagens são lindas, mas essa é uma que acho que representa muita coisa. O mergulhador, o explorador, o lugar lindo, maravilhoso, aquela coisa perfeita da luz que você estava explicando, né? Que você tem muita coisa envolvida. Onde é isso? É um dos lugares que a gente já falou. O que vocês estavam fazendo aí? Quais são as dicas, os segredos da exploração de um local como esse? Cara, esse é o Poço Azul, também lá na Chapada Diamantina. Num desses momentos mágicos, né, que é por isso que a gente faz o que a gente faz, né, que é buscar esse tipo de imagem para encantar realmente as pessoas, entenderem as perspectivas, o que a gente pode trazer para a pessoa que não vai entrar naquela água nunca, basicamente. Exatamente. Mas o que ela precisa ver nessa imagem para despertar nela o mínimo de conhecimento até para poder preservar, né? Porque acho que isso, inclusive hoje, tem sido a minha martelada mais frequente, que é como que a gente educa as pessoas a entenderem todo esse sistema, seja ele frágil, não tão frágil, mas que entendeu a formação, por que está ali e por que a gente quer que isso seja preservado. A gente sabe que proibir não vai preservar nada. Aliás, proibir só piora a situação, porque aí você dá margem para as pessoas entrarem sem ter fiscalização. Exatamente, e tudo mais. Então a gente faz o contrário, a gente tenta encantar elas com essas imagens para gerar um mínimo de curiosidade, para na próxima vez que elas forem, ou quando elas forem pela primeira vez, estarem preparadas para conseguir não degradar aquele ambiente, ou preservar ele o máximo possível. Então eu vou pegar o gancho e falar, vocês lembram quando a gente fez a abertura, ou melhor, quando eu fiz a abertura do programa, o Entre Polos é sobre isso. É sobre pessoas, lugares, é sobre o nosso mundo. E nós estamos entre polos e a nossa missão é trazer essa informação, é passar para você que está em casa, que às vezes nem imaginou que um lugar assim existisse, ou em algum lugar do mundo, mas principalmente em lugares tão especiais no Brasil, que é muito especial. E aí pessoas como o Alê e como os outros amigos, os outros entrevistados que passam e vão passar por aqui, toda essa missão que eles têm de trazer essa informação, de trazer essas imagens, encantar e fazer você se apaixonar, assim como nós somos, e aí entender qual é a missão de preservar e a gente manter isso vivo o tempo todo. Agora, como você falou, legal, que lindo, que maravilhoso. A próxima imagem tem um recado bem mais importante. O que o Chuck tá fazendo com essa aqui? Se você tá lá mergulhando e dá de cara com esse bicho, ó, eu tô morto, né? Eu vou engolir 5 litros de água, é só levar meu corpo para a superfície. O que o Chuck tá fazendo amarrado nessa passagem dessa caverna? Cara, então... Essa é bem recente, inclusive. Essa foto foi feita em agosto agora. Uau, recente mesmo. A gente foi treinar o Alexandre Lobo, que era o protagonista desse documentário que eu comentei agora há pouco, né? A gente estava nos Brejões fazendo a passagem. E no Brasil se tem um local onde você pode treinar mergulho em caverna, seja para fazer o início, até o intro to cave, até o full cave, ou simplesmente porque você está querendo treinar suas habilidades
dentro desse ambiente confinado é na mina da Passagem, que fica em Mariana, né, em Minas. E a mina da Passagem é um lugar já ultra explorado. O Romeu Dib é o responsável pela escola de mergulho que opera lá. E como todo bom mergulhador, como você também sabe que as brincadeiras não podem parar, né? Nesse mundo... A gente fala que a quinta série não morre nunca. Então, aí é a classe da quinta série, porque esse é o Chuck, mas antes do Chuck tem um Johnny Bravo, antes do Johnny Bravo tem uma Marilyn Monroe. Sério? e por aí vai. Tem bichinho espalhado pela mina inteira. Mas o que é o curioso aqui, né? O curioso é que a gente está mergulhando numa mina de ouro abandonada, cara. E ela... Por mais que ela não tenha, para os especialistas, né, que gostam de frisar e deixar claro de que mina não é caverna, né, porque a mina foi feita pelo homem e tem toda uma pré-estrutura ali né, ela tem todas as condições para você aprimorar suas técnicas para ficar cada vez melhor na hora de entrar numa caverna. Então é um dos lugares mais importantes que a gente tem no Brasil para treinamento em mergulho de caverna. Fora que é muito legal você passar por um local histórico que tem histórias fantásticas de toda a exploração daquela região de Minas na busca pelo ouro, ainda na época dos escravos, depois quando foi abolida a escravidão e aí viram empresas privadas, aí os ingleses, que é muito legal essa história, né? O dos portugueses é passado para os ingleses. E na época dos portugueses ainda era uma coisa manual de você abrir a mina na picareta e aí os ingleses trazem a dinamite. Então a mina ganha uma extensão absurda, uma profundidade muito maior. E quando eles cessam a exploração, o que eles fazem na maioria das minas, acho que até por segurança, eles deixam ela alagar. Né? Porque a água segura, né? Boa parte da estrutura, você ajuda, naquela segura. E a própria exploração irregular, que é um dos motivos. Ou seja, você alaga, ninguém mais vai descer lá para continuar. Ninguém mais. Ninguém mais a não ser a gente. Você acha que a gente tira nosso financiamento da onde? Ninguém mais desce lá até que entra já lá. Os meninos para fazer essas coisas. E é por isso que a gente coloca lá. O Chuck, na verdade, está ali como um pedágio. É que você não entendeu a mãozinha dele. Toda vez que você traz uma pepita, você tem que deixar um pouquinho pro Chuck. Entendeu? Ou então ele te visita à noite. Tá certo. Então, isso é a mina, né? Isso ainda é a mina. Tá vendo com as estruturas de madeira aqui onde eram os trilhos. Cara, é um lugar fantástico. Lugar fantástico. Quadrado, né? É bem diferente de uma caverna tradicional, né? A gente tem uma homenagem para fazer no nosso... Estamos caminhando para o encerramento. Nós temos essa foto aqui. Conta um pouquinho de quem está nessa foto e tem uma homenagem para a gente fazer aqui. Tem, cara. Acho que eu não podia deixar de falar da Claudinha, porque a gente acabou de voltar da Chapada Diamantina e fez as filmagens nos Brejões. Fomos para Lapa Doce, que é uma fazenda famosa na Chapada Diamantina ali próximo a Lençóis. E a Cláudia era, além de ser uma amiga querida e a host de toda essa fazenda, uma grande exploradora de caverna, ela tinha se curado de um câncer e infelizmente ela foi fazer uma operação e veio a falecer e a gente não, sinto muito. Cara, não entendeu o que aconteceu, porque essa foto tem literalmente 4 semanas, talvez 5 semanas. A gente saiu de lá, ela foi pro hospital e, cara, na semana seguinte a gente recebeu Nossa, que notícia. A notícia ruim. Mas, enfim, eu queria deixar essa homenagem a ela, porque ela é um ícone na exploração de caverna mundial, até famosa. A Cláudia casou dentro da caverna, tem fotos incríveis do casamento dela dentro das cavernas da Lapa Doce. E aqui na foto também tem o Alê Dupont, ali do lado dela, abraçado com grande ela, Alê que Dupont. é o nosso grande mentor aí, super explorador, um dos principais exploradores de caverna do Brasil. E o Lobo, que é esse espeleólogo famoso, fotógrafo também de cavernas, que foi quem fez o curso, estava ali na mina com a gente, passou pelo Chuck ali, falou oi.
para explorar agora, sair dessa fase de exploração, 30 anos de exploração de caverna seca para a exploração de caverna alagada. Maravilha, então fica aqui a nossa homenagem, merecida. E Ale, obrigado pela sua presença, obrigado pelas imagens maravilhosas. Não vou nem colocar o logo do Entre Polos, vou deixar em homenagem na tela para a gente encerrar assim. E quero te agradecer a presença. É sempre um prazer ter um cara como você, não só um amigo, mas um grande explorador e as coisas que a gente já fez junto, afinal de contas, viu muita Raia Manta junto. Ainda vamos ver mais. Em Ilhabela, ainda vamos ver mais. Vamos ver muitas. Obrigado. Então, pessoal, a gente se vê no próximo Entre Polos, aqui pela IPTV, Banda KU, canal 579. Esse é o Entre Polos. Eu sou o Guilherme Códia e a gente se vê na próxima.